não falta mitos e verdades sobre cólicas e dores na barriga. Todo mundo tem aquela receitinha que acha incrível e infalível para amenizar as dores. Mas será que são infalíveis mesmo? Comer alimentos estragados ou vencidos pode gerar dores abdominais? Pode gerar. Por exemplo, a pessoa pega um alimento que está estragado, esse alimento muitas vezes ele vai ter aminas biogênicas que vão dar dor, podem dar desconforto. Como chama isso? Aminas biogênicas? Aminas biogênicas. Entre elas a histamina, que pode dar sintomas inclusive fora do intestino. Então é importante a gente ter esse cuidado para o alimento estar fresco. Sem falar do risco de uma intoxicação alimentar, né? Que às vezes pode dar não só a dor, mas uma diarreia, vômitos, quadros mais intensos. Enxaqueca pode levar a dor abdominal? Sim, enxaqueca é uma doença muito associada a dores abdominais. Primeiro, porque o alimento pode ser um gatilho, tanto para enxaqueca quanto para dores abdominais. E isso é muito comum em intolerâncias alimentares, por exemplo. E segundo, porque essas síndromes dolorosas que a gente chama, como por exemplo a enxaqueca, ela não é uma doença, ela é uma síndrome. São sintomas que a pessoa apresenta. Elas muitas vezes vêm juntas. Então a pessoa que tem mais essa sensibilidade da enxaqueca, muitas vezes ela tem mais risco de síndrome do intestino irritável, muitas vezes ela tem intolerâncias a alimentos, então é muito comum da pessoa ter essa crise de enxaqueca associada a uma dor abdominal. Agora tem um tipo de enxaqueca que é a enxaqueca abdominal mesmo, que é uma dor em cólica abdominal causada por uma enxaqueca. Então é muito comum a gente ver essa associação e é legal o profissional investigar se teve um gatilho alimentar, se o gatilho foi outro e como que a gente pode cuidar dessas duas condições, porque às vezes o remédio que a pessoa usa para enxaqueca ataca o estômago. E aí ela toma um anti-inflamatório para melhorar da dor de cabeça e fica com dor de estômago. Agora aquela pergunta que todo mundo quer saber, porque é uma delícia, mas as avós já diziam, comer bolo quente pode dar dor de barriga? Olha, aí não é muito da questão da temperatura do bolo. Quando a gente pensa, quando a gente faz, por exemplo, aquele bolo com aquela calda quente, ele pode ser mais, desencadear mais esse desconforto se a pessoa tiver algum grau de intolerância. Tem gente que vai comer e não vai sentir nada. Se você passa mal quando come, principalmente se é com a calda, a gente tem que pensar se não é uma intolerância à lactose, ao glúten, ao trigo, alguma coisa relacionada àquele alimento mesmo. Eu amo bolo quente. É uma delícia, né? Eu também. Mas sem calda, porque eu tenho intolerância à lactose, então sem calda tá de bom tamanho para mim. Agora, uma dúvida antes da gente encerrar que eu fiquei. A síndrome do intestino irritável, ela é curável? Ela não tem cura, ela tem tratamento e prevenção de crises. Por quê? Assim como as síndromes relacionadas à enxaqueca, qualquer síndrome são coisas que não têm uma única causa. E tudo que não tem uma única causa, a gente tem que identificar para aquele paciente quais são os gatilhos, para que a gente consiga controlar e não deixar esse paciente entrar em crise. Então, a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, que está tratada tanto do ponto de vista de alimentação, quanto de controle de estresse, quanto às vezes até de medicação, a gente consegue ter que ela tenha uma vida normal, igual de qualquer pessoa. A grande questão é que a gente precisa buscar essas causas, porque daí o nosso tratamento é mais efetivo. Qual?